Graça e paz no nome de Jesus. As crianças podem sair com o diácono Luiz e o diácono Flávio nesse instante. Queridos, abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Perdão. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 13. Vamos ler os versículos de 4 até o versículo de número 8, somente a parte A, a primeira frase do versículo 8. Vamos ler a uma só voz. O amor é paciente e bondoso. Todos. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Somente até aqui. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós estamos diante do Senhor. Te louvamos, confessamos os nossos pecados e temos ciência e temos convicção de que fomos perdoados pelo Senhor através de Cristo Jesus. Te louvamos com hinos e cânticos e leituras bíblicas, mas nesse instante te pedimos que o Senhor Deus fale conosco nessa noite, através da exposição da Tua santa palavra. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de fazer uma pergunta a todos aqueles irmãos que estão aqui nessa noite. Algo aconteceu hoje que te deixou irritado? Algo aconteceu ontem na sua vida, ao estar conversando com alguém ou lidando com alguma situação que te deixou irritado, irritada? Quando você olha para a semana que findou, quantas vezes você ficou irritado, bravo, irado, raivoso? A resposta a essa pergunta é um retumbante sim. Sim, ficamos irados. Em níveis diferentes, mas a ira se expressa de diversas formas no nosso dia a dia. Pergunto mais. Você seria capaz de contar quantas vezes, de mensurar, de calcular quantas vezes você fica irado ao longo de uma semana? Se você tivesse algum dispositivo que pudesse ser acionado no momento em que alguma coisa começa a acontecer dentro de você. Talvez um líquido dentro de você começa a ferver. Por alguma situação inconveniente que está sendo colocada diante de você. E você pudesse acionar esse dispositivo e aí você tivesse a certeza precisa de quantas vezes você ficou irado ou irada na última semana. Talvez os seus filhos possam ter sido o objeto da sua ira. Talvez você mandou que eles fizessem alguma coisa e eles te desobedeceram. Ou no mínimo eles demoraram para obedecer a sua palavra. Talvez o objeto da sua ira tenha sido o seu cônjuge, numa discussão um pouco mais acalorada por causa de alguma coisa que aconteceu no dia. Talvez a sua raiva tenha sido acionada por um colega de trabalho. Talvez a sua ira tenha sido acionada pelo seu pai, pela sua mãe ou pelos seus irmãos. Pelos seus irmãos. Talvez você tenha sido
tenha estado irado por uma situação específica, talvez esperando tanto um ônibus que não passou, e quando chegou, deixou você para trás. Ira justa, não é verdade? Ira justa. Vamos aprender sobre ela. Talvez um caixa no supermercado que te tratou mal, que não foi gentil, mesmo sendo você um consumidor. Somos tentados a se irar não somente com as pessoas no trabalho, na vizinhança, dentro de casa, mas também somos tentados a irar-se com os irmãos da igreja. Podemos estar dentro de uma situação que isso eleva os ânimos e nos sentimos irados. Meus queridos irmãos, a ira é uma experiência universal. Cada um de nós aqui nesta noite pode contar, melhor dizendo, podemos confessar que perdemos os números, porque são inúmeras as vezes que isso acontece. Crianças se iram. Por exemplo, tome algo da mão de uma criança que ela gosta muito e você vai ver a expressão de ira dela. Adolescentes se iram. Se você tomar ou tirar o acesso de um adolescente ao seu celular ou à rede social que ele tanto gosta de navegar, você vai ver que ele vai se irar contra você. Jovens, adultos, somos todos tentados a se irar diversas vezes. Por vários fatores. Cada um de nós estamos sendo tentados a se irar. Queridos, lares são desfeitos por causa da ira. Porque senão não se chega a um acordo, a uma reconciliação, a uma restauração. Por isso, casais divorciam-se. Queridos, igrejas se dividem por causa de brigas, querelas, embates. Grupos se dividem por causa que as pessoas se iram. Negócios se desfazem porque sócios não conseguem conviver num ambiente de paz. A discordância e as discordâncias levam automaticamente a expressões de ira. Países entram em guerra porque a ira está por trás dessas brigas, dessas disputas por controle. Pessoas se matam por causa disso. Sim, de fato, nós estamos diante de algo que é um dos sentimentos ou emoções mais tenebrosos que o ser humano pode sentir. Sem sombra de dúvidas. Ele move corações numa direção de conflito, que por fim podem se agravar e levar à morte de alguém. É por isso, queridos, que nós precisamos de uma intervenção divina, do alto, de fora para dentro, para lidarmos com a questão da ira ou da irritação. Estamos diante de um texto que temos exposto, que temos feito esta exposição em série, tomando cada uma das características do amor descritos pelo apóstolo Paulo. Paulo está tratando a vida de uma igreja problemática, uma igreja cheia de dificuldades, cheia de problemas. Uma igreja que se arrogava por ter todos os dons espirituais. Milagres e prodígios eram realizados dentro da igreja de Corinto, mas Paulo diz: vocês têm todos os dons, mas se vocês não tiverem amor, tudo o que vocês fazem é como nada.
essa palavra de Paulo nos 4 primeiros versículos do capítulo 13 de 1 Coríntios. Esta é a palavra, e este texto chegou como uma bomba no meio da igreja de Corinto. No meio da igreja. E aqui onde nós estamos, Paulo está então trazendo a nós a 8ª característica que descreve o amor, ou o caminho sobremodo excelente, através do qual cada um dos problemas vivenciados, experimentados pela igreja de Corinto, estão sendo tratados. Esta é a 6ª característica negativa, ou seja, daquilo que não é amar de acordo com a palavra de Deus. Paulo diz, o amor não se irrita, não se irrita. Querido, o verbo utilizado aqui pelo apóstolo Paulo no grego, ele significa simplesmente ser descontrolado, irado, irritado, aflito. Este é o sentido simples, básico deste verbo. Ele significa ser descontrolado, irritado ou irado com alguma coisa ou com alguma pessoa. Uma outra tradução possível, trazida a nós por um outro dicionário grego, traz a palavra facilmente provocado ou facilmente irado. Aquele que por coisas triviais se irrita. Se irrita. Embora seja aparentemente fácil perceber quando uma pessoa está irada, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, a irritabilidade não é tão simples assim de ser entendida. Não é tão simples assim. Porque a expressão de ira se manifesta de várias formas. Algumas pessoas dão a entender de uma forma muito clara, através de explosões, de mesas viradas, de coisas lançadas ao outro. Mas nem sempre a expressão da ira é desta forma. Algumas vezes, ela é silenciosa. Algo sendo aquecido dentro do coração. Mas por fora, uma expressão até serena. Até serena. Mas só Deus sabe o que está acontecendo por dentro dessa pessoa. A confusão que se arma diante de nós a respeito de nós identificarmos a ira também se dá por uma questão cultural. Somos influenciados por uma cultura moderna que olha para a ira basicamente como algo físico-químico, como algo que pode ser categorizado dentro de uma espécie de doença mental. Aquela pessoa explodiu daquela forma porque ela é um doente mental. Ela tem um problema psiquiátrico. Mas de acordo com a Bíblia, esta categorização está errada. A ira é um problema espiritual. Espiritual. Ela é um problema que envolve muito mais do que o nosso corpo. O nosso corpo. E é por causa disso que nós olhamos para a Escritura Sagrada para entendermos o problema da ira e, por conseguinte, entendermos a mensagem do apóstolo Paulo que chega até nós, descrevendo o caminho sobremodo excelente, dizendo: o amor não se irrita. A Bíblia nos traz a origem da ira. Somos informados pela Bíblia que a ira é uma emoção atribuída ao próprio Deus. Podemos afirmar que a pessoa mais irada na Escritura Sagrada é a pessoa de Deus. A Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, que a ira de Deus se levanta contra toda a impiedade, contra toda a iniquidade, contra toda a injustiça. Contra toda a injustiça. Portanto, porque Deus é santo e justo, Ele se ira.
Por isso podemos então dizer que existe uma expressão justa da ira na experiência dos seres humanos. Os seres humanos podem se irar de uma forma justa. Eles podem se indignar diante de uma injustiça feita, uma real injustiça, não aquela baseada no meu próprio querer ou no meu próprio desejo, mas naquilo que é injusto, precisamente injusto. No entanto, vivendo num mundo caído, atingido pelo pecado, a ira passou a não mais expressar algo que está diretamente ligado à justiça, à santidade de Deus, mas na maioria das vezes está ligada ao egoísmo humano, à pecaminosidade humana. Não podemos esquecer aqui que Paulo está tratando de um problema na igreja de Corinto. Os crentes sentem-se irados por diversas situações. E nós podemos chegar à conclusão que os crentes lá em Corinto experimentavam essa ira pecaminosa. Os primeiros 4 capítulos da carta de Paulo nos fala a respeito de pequenos grupos dentro da igreja. Nos fala a respeito daqueles que se arrogavam ser mais espirituais uns do que os outros. Havia disputas dentro da igreja de Corinto e, por certo, podemos duvidar de que eles estavam se irritando pecaminosamente uns com os outros. Grupinhos nos bastidores da igreja faziam com que ela estivesse rachada pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro. Não importa quem somos ou o que fazemos para Deus, a ira é um problema espiritual em cada um de nós. Isso nos fala algo sério e profundo ao mesmo tempo. Todas as vezes que começamos a ficar irados de uma forma pecaminosa, quando a expressão da minha ira tem a ver com expectativas nutridas que são frustradas, aquilo que eu queria e não fui satisfeito, e não obtive. O que aprendemos com o apóstolo Paulo, então, é que quando isto acontece em nossas vidas, diariamente, estamos fracassando em amar. Estamos fracassando em amar. Jonathan Edwards, de forma acertada, disse: o amor é o oposto da ira e não cederá a ela em situações corriqueiras. Portanto, se ficamos irados com coisas triviais como a forma como alguém dirige, ou quando alguém nos pede para fazer algo e nós não queremos fazer e isto nos irrita, ou quando ficamos irritados por causa que alguém esqueceu de limpar aquilo que eu pedi que ela limpasse, e ela não fez o que eu pedi, e eu me enraiveço por causa disso. Ou por algo que alguém fez, mas fez mal feito, não fez do jeito que eu queria que fosse feito, e por isso eu me iro. Queridos, ao invés de culpar o outro, nós devemos reconhecer que o problema está em nossa indisposição de amar. Não sabemos amar como Jesus ama. O pecado turvou a nossa vista, obscureceu o nosso coração, nos tornou autocentrados, egoístas, olhando para nós mesmos. Amamos talvez aquelas pessoas que estão perto, mas temos tantas dificuldades de amar de fato e de verdade. As nossas irritações não são apenas uma falha em amar o próximo, mas também em amar a Deus. A Deus. Quando aqueles grupos dentro da igreja de Corinto estão se dividindo,
Eles na realidade não estão buscando a glória de Deus. Eles não estão buscando a justiça, ou a santidade, ou o conhecimento de Deus, mas eles estão buscando algo que não tem a ver com a glória, a santidade ou a justiça de Deus. A ira é um problema na vida de todos nós. Quando nós olhamos na Escritura Sagrada, queridos, nós podemos ver que a primeira expressão de uma ira pecaminosa aconteceu no Jardim do Éden. O Senhor Deus vai ao encontro de Adão para falar com ele. A primeira pergunta é: onde estás? E essa pergunta é bem inusitada, bem estranha. Deus sabia onde ele estava. Sim, ele sabia onde ele estava. Mas Deus está esperando do coração de Adão uma confissão. Ele transgrediu uma lei que foi estabelecida por Deus. Ele falhou, ele fracassou no pacto das obras, de uma obediência absoluta à palavra de Deus. Ele poderia ter desfrutado de todo o jardim, de toda a criação de Deus, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão responde ao Senhor dizendo: porque eu te vi, eu me escondi, eu estava nu. E o Senhor rapidamente disse: quem te disse que estavas nu? Por acaso comeste da árvore que eu proibi que você comesse? E aí nós estamos diante da primeira expressão de uma ira pecaminosa. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu, esta tomou do fruto e me deu. Em outras palavras, se o Senhor não tivesse criado essa mulher, eu não teria pecado. Ele encobre o seu erro, a sua falha, a sua transgressão e aponta a transgressão do outro. E este é um padrão que se segue nos relacionamentos humanos até o dia de hoje. Somos hábeis em apontar os defeitos do outro, mas somos muitas vezes cegos para enxergar os nossos próprios pecados. Os nossos próprios pecados. Somos informados da história de Caim, que deixou o seu coração se contaminar com a ira, a ponto de matar o seu irmão Abel. O primeiro homicídio na história da humanidade acontece dentro de uma família. E ocorre entre irmãos. Nós podemos ver Moisés ferindo a rocha em Meribá. Ao invés de falar a ela, ele se irrita com a insistência, com a incredulidade do povo. E ele expressa a sua ira pecaminosa. Nós podemos olhar para Jonas, que foge da presença de Deus, ou pelo menos tenta fugir da presença, da ordem, do comando de Deus. Nós podemos lembrar-nos de Saul, que perseguiu Davi para matá-lo, consumido por uma inveja, por uma ira, que fez com que ele perseguisse Davi, provavelmente por quase 12 anos, para matá-lo. Queridos, a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres tomados pela ira, que caminharam num sentido oposto do amor de Deus. Do amor de Deus. Olhamos para tudo isso, aquilo que está na Bíblia, olhamos para todos esses exemplos na vida comum, e podemos nos perguntar: há esperança para nós? Talvez a minha sensação seja de que não há possibilidades de alguém iracundo ser transformado e tornar-se uma pessoa doce, amável. Mas eu quero te dizer nessa noite que há esperança para cada um de nós. E a esperança está no Evangelho. Há esperança para mim e para você. Quando lidarmos com momentos de ira, que por certo enfrentaremos ao longo da semana. Melhor dizendo, ao longo da vida. Ao longo da vida.
Existe um caminho de volta. E a pergunta simples é: o que pessoas iradas, em níveis diferentes, precisam? E a resposta simples é: elas precisam de Jesus. Nós precisamos de mais amor. De Jesus. Lembre-se que todos os seus pecados cometidos por sua irritabilidade foram cobertos por Cristo na cruz do Calvário. Cada um deles. Seus pecados, os nossos pecados foram perdoados e cobertos por causa de uma expressão genuína de amor, do amor de Cristo. Precisamos mais de Cristo. Precisamos mais do Espírito Santo. Precisamos nos encher com o Espírito Santo. Mais de sua santa palavra, mais das disciplinas espirituais. Para lidar com um problema tão grave, tão profundo, na vida de todos nós. Tiago, o irmão de Jesus, escrevendo a sua carta, no capítulo 4, nos fala a respeito do que está por trás das brigas que acontecem no meio do povo de Deus. E Tiago diz de uma forma clara e direta que as brigas que estão por trás, que o problema que está por trás das brigas são os desejos que militam no nosso coração. Desejos pecaminosos. Tiago chega a dizer que esses desejos são como ídolos e nos tornam infiéis e adúlteros espiritualmente, porque elevamos os nossos desejos acima do nosso amor para com o próprio Deus. Para com o próprio Deus. E Tiago então nos estende um caminho sobremodo excelente para lidarmos com a ira. Porque o amor não se irrita. Tiago, no capítulo 4, vai começar a sua palavra ensinando-nos o caminho de volta, dizendo: humilhem-se. Humilhem-se diante de Deus. O início de tudo é reconhecer o caminho dos meus próprios problemas com a ira. De reconhecer a minha própria miséria, o quanto eu necessito da graça de Deus a cada dia em minha vida para lidar com as minhas irritabilidades. Tiago diz: sujeitem-se a Deus. Cheguem perto dEle. Tiago diz: santifiquem suas vidas, purifiquem o coração. Tiago nos diz: chorem e lamentem pelos seus pecados, quebrantem o seu coração diante de Deus. Porque a ira é uma emoção tão difícil, tão tenebrosa e complexa. Na experiência humana, o caminho de volta não é um caminho fácil. Não é um caminho simples, pelo contrário, é um caminho duro e difícil. Mas Cristo promete estar conosco em todo o processo, tratando o nosso coração. O Senhor Jesus sempre demonstrou compaixão de pessoas necessitadas. Ao erguer a nossa voz e o nosso clamor a Deus, reconhecendo o Senhor, nós não sabemos como amar. Eu tenho me irritado com tantas coisas, com pessoas, com coisas, com situações. Tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que um coração quebrantado jamais será desprezado pelo Senhor. Um caminho de quebrantamento, de purificação, de lamentar, porque muitas vezes transformamos a vida. Henry Truman, escrevendo sabiamente a respeito desse tema, diz: almas são tornadas doces, não ao arrancar o ácido da ira fora do coração, mas ao pôr algo no seu lugar, um amor maior, um novo Espírito, o Espírito de Cristo, enchendo o nosso coração, adoçando, purificando, transformando a nós todos. A nós todos.
ao reconhecer a sua miséria, ao reconhecer que a ira é um problema em sua vida, em minha vida, peça oração. Peça oração. Deus usa pessoas em nosso processo de lutar contra a ira pecaminosa. Expor o nosso coração irado para um irmão maduro na fé nos faz vulneráveis. Mas a vulnerabilidade precisa ser cultivada no nosso meio, porque ela abre caminho para um terreno onde a humildade cria raízes. Escolha ou decida chegar para um irmão amado, confiável, e pedir a ele: ore por mim, porque eu tenho estado tão irritado com os meus filhos, porque eu tenho estado tão irritado com o meu cônjuge, com as pessoas. Por favor, ore por mim. Ore por mim. Peça a Deus sabedoria, sensibilidade, discernimento para lidar com o problema da ira. A Bíblia nos ensina, queridos, que é do coração que procede o pecado. É do coração. No entanto, o corpo que não peca, de acordo com a Escritura Sagrada, pode se tornar uma avenida bem pavimentada que nos inclina a pecar. Por exemplo, um corpo cansado, exausto, ou até doente, abre portas para uma maior irritabilidade. Você já se percebeu assim? Quando você está exausto, cansado ou até mesmo doente, parece que a nossa irritação fica à flor da pele. Nós precisamos ter discernimento para lidar com uma situação tão complexa em nossa própria vida e na vida dos outros. Por exemplo, os pais percebam seus filhos irritados além do normal. Alguma coisa está acontecendo. Se eles estão irritadiços por qualquer coisa, tentem entender o que está acontecendo com a vida deles. Isto porque uma grande exposição a telas, a falta de sono e de descanso, tem sido vista como um canal para uma maior irritabilidade. O desmame escalonado das telas, bons períodos de descanso, dormindo, aliados à ministração da palavra, terá um efeito maravilhoso. Gradativo, mas terá. Pergunte-se, o que constantemente tem tirado a minha paciência e tem me feito ficar irado? O quê? Avalie a sua própria vida. Como a ira se expressa no seu dia a dia? O que tem feito isso no seu coração? Queridos, devemos, diante disto, desta constatação, nos perguntar: estamos amando como Cristo ama? Como Jesus ama? Quando nós temos o amor de Jesus, cada irritação torna-se uma oportunidade para amar do modo como Ele ama. Do modo como Ele ama. Ao nos arrepender, ao reconhecer, ao confessar, ao lamentar e ao chorar pelos nossos pecados. O que as raivas que eu tenho tido, falam sobre mim mesmo? O que elas revelam a respeito das coisas que eu tenho valorizado na vida? Talvez eu seja alguém altamente exigente e controlador. Então, quando as coisas escapam das minhas mãos, do meu controle, então eu me sinto irado. Talvez eu seja, então, esta pessoa que precisa dessa visitação de Deus, deste quebrantamento, de um estreitamento de relacionamento com o Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa:
Cada um de nós aqui experimenta isso em níveis diferentes. Talvez você esteja aqui nesta noite e tenha talvez até a convicção de que nada pode mudar na sua vida. Você é assim mesmo e você vai continuar assim até a morte. Eu quero te dizer que isto é um engano e que existe esperança para cada um de nós. Existe um Deus que se importa com a sua vida. Existe um Deus que pode transformar o seu coração irado, iracundo, em um coração doce, cheio de amor. Cheio de amor. E eu entendo que o processo é um processo doloroso, mas é um processo que vale a pena. Que vale a pena. Eu gostaria de finalizar esta exposição com uma citação de um autor chamado C.S. Lewis, quando escreve o livro Quatro Amores. Ele diz: as tensões e frustrações diárias que passamos em nossos relacionamentos do dia a dia nos mostram que a nossa habilidade natural de amar não é suficiente. Não é suficiente. De fato, precisamos de algo a mais. Precisamos de Jesus. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!